Olá, minha gente, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Papo de Redação desta terça-feira. Hoje é dia 22 de outubro, episódio de número 355. Esse é o Papo de Redação que de segunda a sexta-feira traz para você as principais notícias do dia, tentando aqui de uma forma mais clara possível trazer a você as informações para você ficar por dentro, né, do que está acontecendo aqui em Roraima. Eu sou o Lucas Lucchesi. Convido você a participar conosco enviando suas sugestões de matérias ou de entrevistas para a nossa redação, né, nosso podcast, enfim, a nossa redação de modo geral, que está sempre atento ao que você manda para a gente, transforma isso em matéria, é o 999715300. Tem a seção de comentários do canal da Folha no YouTube aberta para você também comentar, interagir conosco. Gente, temos novidades aqui do caso Surrão, com a soltura do único até então preso por envolvimento na morte do casal de agricultores assassinado na vicinal do Surrão no dia 23 de abril, com a suspeita aí de ser uma disputa por terras. Já já a gente fala a respeito desse assunto. Tem também o pedido de prisão de um jornalista por suspeita de estupro e perseguição, a aprovação de um projeto de lei que proíbe a divulgação de jogos ilegais e fixa uma multa de até R$1 milhão aqui em Boa Vista. A criação de uma comissão para acompanhar impactos do período seco aqui em Boa Vista e ainda um projeto de lei que suspende restrição a agricultor familiar por demora de órgão ambiental, em que a relatoria é de um deputado federal daqui de Roraima. Então fiquem ligados no nosso podcast de hoje. Quero dar as boas-vindas à editora-chefe Dina Vieira. Muito bem-vinda, Dina. Mais um podcast seguido aí, né? Mais um dia consecutivo aqui no nosso podcast. Isso mesmo, uma honra participar novamente aqui do podcast, hoje com novidades aí do caso Surrão, né? Matéria quentinha aí pois que é. A gente tá divulgando aqui no portal Folha de Boa Vista, que é sobre a soltura aí do capitão Elton John, né, Silva de Souza, ele que estava preso desde o dia 10 de maio, né, por envolvimento aí na morte do casal Jânio Bonfim e da Flávia Aguilar Dutti, né, esse crime que aconteceu em abril, lá na vicinal do Surrão, lá no Cantá, e a gente vem acompanhando, né, o desenrolar aí desse caso. Como você disse, o Elton era o único que ainda estava preso, né, os outros estavam aí. Dois foram... Eles chegaram a ser presos e agora estão soltos com alguns com liberdade provisória. Com liberdade provisória. Né? Teve dois que foram retirados, inocentados, né? E outros dois que estavam aí com essas medidas cautelares, Sim. que inclusive nesse julgamento também, né, foram ouvidos, né? E essa decisão aí foi do juiz Breno Jorge Portela Silva Coutinho, da 2ª Vara Criminal do Tribunal do Júri, né? Ele deu aí essa liberdade provisória. No entanto, ele vai ter que cumprir aí algumas medidas cautelares, né? Como não se ausentar, não se aproximar, não se ausentar de Boa Vista, né? Não se aproximar aí de pessoas, né, que estejam envolvidas aí nesse processo. Então, aí foi uma surpresa, né? Uhum. Tendo em vista que esse caso é um caso de grande repercussão, né? Então, hoje aí ele foi solto. Até o momento, né, o Caio Medeiros Porto, que é, né, considerado aí o atirador, né, apontado como atirador. Pela Polícia Civil, né? E pela Polícia Civil e pelo próprio Elton também em depoimento, né? Chegou a gente até repercutir aí um depoimento dele, que ele conta que o Caio é quem teria feito os disparos, né? E o Caio, desde então, ele está foragido, né? Inclusive entrou na lista da Interpol, né? Então, segue foragido, ninguém tem notícia, ninguém sabe para onde foi. E enquanto isso aí, né? A esse caso, até agora ainda sem essa solução. Pois é, vamos aguardar novidades. O processo está correndo, né, Dina? Como a gente tem visto aí. Isso. Né, tem aí... Ele está em sigilo, né, Lucas? Exatamente. Vai lembrar que está em sigilo total. A gente obteve essa informação. Fontes enviam para a gente aí. Fontes enviaram aí a decisão para a gente, mas o processo está em sigilo, então a gente, né, vai tendo essas informações conforme a gente vai conseguindo aí com as nossas fontes. Exatamente. A gente tem um pouco mais de dificuldade. Né? Normalmente a gente tem uma dificuldade já quando não está em sigilo. Agora que a gente está em sigilo, realmente a gente vai ter um pouco mais de dificuldade, mas o que a gente puder passar para vocês, a gente vai estar divulgando aqui, apurando, né, checando. Esse é o nosso papel de jornalista. Agradecer demais, Dina, pela participação e até uma próxima. Obrigada, até a próxima. Olha, gente, vamos agora continuar falando de polícia.
Um pedido de prisão preventiva foi feito contra o jornalista Alex Braga, dono do portal Alex Braga de Manaus, após ele ser acusado de estuprar, ameaçar e perseguir uma mulher de 29 anos, que é prima de sua ex-esposa. A ordem judicial foi formalizada na última sexta-feira, dia 18, pela Polícia Civil do Amazonas, através da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher. Inclusive, o Alex Braga é bastante conhecido aqui em Roraima também, e assim como em Manaus, né? Segundo o documento, o acusado teria estuprado a mulher em março de 2023, quando ela se hospedou na casa dele para ajudar nos cuidados de sua ex-mulher, que estava em período de pós-parto. A vítima relatou que, em uma noite, Alex Braga a acordou pedindo para entrar no quarto em que ela dormia. Ele estava só de roupa íntima e portando uma arma de fogo, momento em que intimidou a mulher e a estuprou. Meses após o crime, a mulher relata que chegou a engravidar do jornalista, que foi informado da situação. Para encobrir o crime, o acusado obrigou a vítima a abortar usando um medicamento chamado Citotec. A vítima relata que Alex chegou a oferecer R$50 mil para que ela não contasse a ninguém. A vítima também relata que não aceitou o suborno e saiu da casa do acusado, voltando para a casa da mãe em Jutaí, no Amazonas. A mulher chegou a registrar um boletim de ocorrência, mas só deu prosseguimento nas denúncias recentemente, pois se sentiu perseguida ao receber diversas ligações e pessoas desconhecidas irem até sua mãe questionar do paradeiro da filha. A mulher afirma em depoimento à Polícia Civil do Amazonas que a situação lhe causou transtornos psicológicos por conta do medo de perder a vida. A situação a causou crise de pânico e insônia. No pedido de prisão, também solicita a apreensão da arma e do celular de Alex Braga, e o processo segue a investigação. Lembrando também que Alex Braga chegou a se colocar como pré-candidato à Prefeitura de Boa Vista nas eleições deste ano, porém desistiu da candidatura em julho deste ano. Então, essas são informações aqui do nosso portal folhabv.com.br. E agora eu trago aqui a Paola Carvalho, que vai falar um pouco sobre algumas discussões, deliberações lá na Câmara Municipal de Boa Vista, voltando aí com força total, né, Paola, depois das eleições. Seja muito bem-vinda. Quero que você fale primeiramente desse projeto de lei que eu não sei se ele entra nessa categoria de polêmico, né, porque ele está proibindo a divulgação de jogos ilegais aqui em Boa Vista, né? Jogos ilegais eu acredito que já era para ser proibido, né? Inclusive a sua divulgação. Fala pra gente o que diz esse projeto. É verdade, Lucas. Primeiro, boa tarde, né, para vocês que estão escutando a gente aqui no Papo de Redação, para todos os ouvintes, né, da Rádio Folha também. Realmente, a Câmara voltou a todo vapor, né, e na sessão de hoje, né, os vereadores, eles votaram por 15 votos, aprovaram esse projeto de lei, né, de autoria do vereador Samuel Lopes, do Republicanos, que fala justamente sobre a proibição, na verdade, no combate à atuação, publicidade, patrocínio e promoção de apostas esportivas e jogos online ilegais na capital, porque eles reforçam que essa decisão, esse projeto de lei, essa proposta, né, na verdade, ela não tem o intuito de proibir os joguinhos, né, que a gente conhece, né, os joguinhos já foram matérias, né, de repercussão nacional, Sim. né, muitas famílias falando sobre terem perdido boa parte do seu poder financeiro. Seu poder financeiro por conta desse vício, né, das pessoas, né, de familiares, de parentes, nesses jogos ilegais, né, que tem promoção de que você vai pagar pouco e vai ter um retorno financeiro rápido. E, inclusive, teve casos, né, de prisões de influencers, né, que estavam ligados à promoção desses jogos, que faziam uso de artefatos, né, para fingir que realmente estavam recebendo os valores ali na hora, mas a gente sabia que esses vídeos, eles eram editados, né, para parecer que a população que fizesse o uso desses jogos ilegais ia também ter esse retorno financeiro e, né, ter uma vida de luxo, como é, né, divulgado nas redes sociais desses influencers. Sim. E preocupados com isso, né, os vereadores aqui de Boa Vista votaram, né, com esse projeto, né, com 15 votos favoráveis, para impedir. E a multa, para caso, né, pode se estender para caso quem descumpra essa decisão, pode variar de 5 mil até 1 milhão, que é uma, né, uma quantia, né, bem
O município vai ficar felizão de multar alguém, né? Pois é, aí o que que determina, né, a proposta, né? Proibição da divulgação em qualquer meio de comunicação, de publicidade, patrocínio e promoção de apostas esportivas em jogos online ilegais e a exibição de anúncios em espaços públicos ou privados de acesso público, incluindo plataformas digitais que promovam ou incentivem a prática de jogos de azar ilegais, como o jogo do tigrinho e outras modalidades. Agora, vale reforçar que foi aprovada na Câmara Municipal, mas ainda cabe sanção, né, do prefeito de Boa Vista, então a gente ainda tem que aguardar os próximos passos com relação a essa proposta. Enfim, bora ver aí como é que vai ser, se o prefeito Arthur Henrique vai sancionar ou vetar, né, e vamos seguir os próximos passos, né, há muito também questionamento legal a respeito dessa proposta, né, e inclusive até o Samuel Lopes fala que não se trata de uma proibição, não se trata de uma criminalização, né, e também não interfere na seara da União, que seria aí o ente responsável por proibir de fato essa prática, né? Essa prática de jogos ilegais. E, Lucas, uma coisa que eu achei interessante também é que eu não sei se cabe, né, não sei se vai infringir uma determinação assim, por eles já estarem determinando que o Poder Executivo tome alguma atitude, mas nessa proposta também está prevista palestras, né, uma comunicação com os instituições de ensino para falar sobre essa temática e, além disso, também a oferta de apoio psicológico para pessoas que estão passando por vício, né, em jogos de aposta. Então, a gente está vendo realmente uma repercussão, um comentário mesmo, né, a cunho nacional das pessoas falando sobre terem sido, né, prejudicados por parentes ou familiares que ficaram, né, realmente viciados nesses jogos, com esse retorno financeiro que não veio, né, e investiram cada vez mais, e emprestaram dinheiro, enfim. Então, realmente, né, o vício é uma doença, então a gente quer, seria um ponto positivo, realmente, ter o Poder Executivo, né, inclinado também a atuar para ajudar a população que está nesse estado. De fato, né? Alguma coisa precisa ser feita, né, nos entes municipal, estadual e federal. O que a gente não pode deixar que isso continue, cara. Tem muita gente perdendo dinheiro, perdendo tempo, né, e se acabando nesse vício, né, e também parando de conversar com as pessoas, porque muitas das vezes a gente está chegando no local e a pessoa simplesmente, ela continua na tela do seu celular, e aí a pessoa, quando vai ver, ela tá jogando o jogo do tigrinho, né? Parece redundante aqui, mas enfim, jogando o jogo do tigrinho, né? E a gente percebe o mal que isso tem causado, e, enfim, muita gente está se aproveitando da ingenuidade das pessoas menos instruídas da nossa sociedade, ganhando dinheiro, né? Abusando da ignorância, né, dessas pessoas. Acho que a Polícia Civil, as autoridades de um modo geral, a Polícia Federal deveriam se imbuir, se unir nesse sentido para poder atrás dessas pessoas, investigar essas pessoas. Alguém tem que fazer uma denúncia para poder a investigação começar, né? Porque a Polícia Civil, a Polícia Federal, a Justiça de modo geral, elas precisam ser provocadas para que algo aconteça e alguém tem que fazer alguma coisa, né, gente? Então vamos denunciar aí, ter coragem de denunciar essas pessoas que estão roubando a esperança dessas pessoas, né? Iludindo essas pessoas com promessas de dinheiro fácil. É triste isso. Independente da questão de legalidade disso aí, mas o que levanta isso é essa discussão sobre a importância das autoridades nesse sentido de frear essa problemática, né? Inclusive já tem até pesquisa aí, estudo do Banco Central que mostra a quantidade de dinheiro que foi usada por pessoas do Bolsa Família. Olha só, pessoas de poderio financeiro muito baixo, né, que dependem do governo federal para poder sobreviver, né, sustentar sua família e está usando dinheiro para poder alimentar seus vícios. É triste isso. E inclusive, Lucas, também há relatos de que familiares idosos também, né, que têm sido penalizados, que eles não têm mais tanto acesso à sua conta bancária e quando eles vão ter acesso, eles olham lá a sua aposentadoria, né, a sua poupança já não está mais lá, porque outros familiares que tinham acesso, né, à sua conta bancária zeraram tudo por conta das apostas. Então, tem muita gente penalizada, muitos idosos penalizados. Então, realmente
mesmo que não seja aprovada essa proposta, que pelo menos levante essa discussão mesmo. Com certeza, a gente precisa fazer alguma coisa, a sociedade de modo geral se unir para isso. E ainda na Câmara, Paola, os vereadores aprovaram a criação de uma comissão para poder acompanhar os impactos do período seco aqui em Boa Vista. E aí você fala abastecimento de água, né, ou melhor, possível desabastecimento, ou até mesmo as queimadas e essa fumaça toda que a gente viu no ano passado, nesse início desse ano, na verdade, né? Realmente, Lucas, essa comissão ela foi proposta pelo vereador Ítalo Otávio, né, do Republicanos, e ela vai ser formada pelos parlamentares Adnan Lima, do Democracia Cristã, o Manuel Neves, do Republicanos, a Regiane Matos, do MDB, e o Samuel Lopes, também do Republicanos. Né? Essa comissão ela tem duração de 90 dias, e eles vão ter que fazer umas análises, conversar com as instituições, né, com a Companhia de Águas e Esgotos, né, com a FEMAR, para ver como está a situação aqui em Boa Vista, e eles emitirem um relatório no prazo de 90 dias. É uma medida que eles tomaram realmente para ver quais os impactos que podem surgir com esse período, né, seco que se aproxima aqui em Boa Vista. Já estamos praticamente no período seco, né, segundo informações da FEMAR, e a gente já está vendo alguns sinais, né, a gente observa aqui em Boa Vista, quem passa ali próximo aos rios, já está vendo a areia se estendendo, né, a praia surgindo cada vez com mais distância. Então a gente se preocupa, considerando que a gente ainda tem um longo período seco realmente para enfrentar até o próximo ano. Então os vereadores, né, decidiram realmente formar essa comissão, né, e emitir um relatório sobre a situação da cidade e discutir, né, quais são possíveis políticas que eles podem adotar para sugerir que a gente não seja tão impactado tão severamente com o período seco aqui em Boa Vista. Com certeza. Parabéns para a iniciativa dos vereadores, né? Vamos acompanhar, fiscalizar também os vereadores, né? Nesse sentido de trazer respostas para essa situação. Só me fala o nome dos vereadores aí, Paulo. Ela foi solicitada a comissão, né, pelo vereador Ítalo Otávio, do Republicanos, e aí o colegiado vai ser formado, além do Ítalo Otávio, pelo Adnan Lima, do Democracia Cristã, Manuel Neves, do Republicanos, a Regiane Matos, do MDB, e o Samuel Lopes, do Republicanos. Então são 5 vereadores. Sim, então 3 do Republicanos. Um do MDB e um do DMC. Lembrando também que 2 aí não foram reeleitos, né? Com o caso o Samuel Lopes e a Regiane Matos. Então é uma comissão que vai durar 90 dias. Então vai durar lá para, acho que fevereiro. Sou ruim de conta pra caramba. Não, a gente está em outubro. Novembro, dezembro, janeiro. Não, para janeiro. Vai durar assim, o prazo inicial até janeiro. Né? Lembrando que a Câmara vai entrar em recesso. Então acho que vai ter substituição. Vai ter que ter substituição para a Regiane Matos e para o Samuel Lopes, que uma vez que eles vão encerrar o mandato no dia 31, por não terem sido reeleitos, né? Tomara no dia que isso 31 de dezembro. não impeça muito Claro. assim, o andamento da comissão. Vamos cobrar, hein? Vamos cobrar. Vamos. Obrigado, Paola, pela participação. Até uma próxima. Eu que agradeço. Até a próxima. Então, minha gente, continuamos aqui falando de política. O deputado federal Gabriel Mota, do Republicanos de Roraima, é o relator do projeto de lei que suspende automaticamente qualquer embargo ou sanção impostos a agricultor familiar caso o órgão ambiental demore mais de 90 dias para julgar ou analisar pedidos. É uma ideia que visa permitir que os pequenos produtores continuem trabalhando enquanto o órgão não responda definitivamente. Porque é o seguinte, gente, a situação é a seguinte, porque atualmente os pequenos agricultores, para poder continuar as suas atividades, quando eles, porventura, sofrem algum tipo de punição, uma multa, né, um embargo, sanção, eles ficam na espera aí do órgão ambiental apurar a sua situação, né? Se ele foi multado, e aí o órgão ambiental suspeita da atitude dele, né, como por ter, digamos, feito alguma queimada ilegal, né, um exemplo, assim, não tem prazo definido para o órgão ambiental analisar, né? E aí, enquanto o produtor ele fica esperando essa resposta, né, ele não pode produzir, ele não pode cultivar, não pode plantar, não pode colher, não pode nem vender o seu terreno. Então, a ideia dessa proposta é exatamente para poder acabar, meio que ajudar os produtores rurais nesse sentido, né? Estabelecendo um tempo de 90 dias para que automaticamente esses embargos sejam suspensos e aí os produtores eles consigam
se sustentar, né, diante da sua própria produção. Aí o Gabriel Mota lembrou das queimadas ocorridas no interior de Roraima na temporada desse ano de 2023 a 2024, em que produtores de projetos de assentamentos de Amajari e Cantá, por exemplo, foram multados e tiveram sua atividade suspensa, apesar de se não comprovar até o momento a origem desse fogo, né? Porque teve, segundo ele, vicinais, terras inteiras aí multadas, penalizadas, né? O dono teve que ser penalizado, mas que isso apesar de que não haja uma comprovação mesmo do fogo, se era a responsabilidade desse produtor. E aí esse produtor acabou sendo penalizado por uma coisa que talvez ele não teria feito. E o autor da proposta, o deputado Jorge Goetten, do Republicanos de Santa Catarina, diz, inclusive na justificativa desse texto, que a suspensão por período indeterminado impossibilita os agricultores familiares de sustentar a própria família. Por outro lado, esse parlamentar ele explica que a medida não impede a responsabilização e a recuperação da área, caso assim seja determinado após o término do feito, não ocasionando prejuízo ecológico. Esse projeto foi aprovado na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados e ainda vai ser analisado em caráter conclusivo nas comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e de Constituição e Justiça e de Cidadania da Casa, né, da Câmara. E para virar lei, ela precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado. Quando eu falo caráter conclusivo, quero dizer que não precisa passar pelo plenário. Basta ser aprovada por essas comissões que eu citei aqui e aí ser encaminhada para o Senado Federal. E aí, se o Senado Federal alterar, essa proposta volta para a Câmara, que ela vai analisar, né, essas mudanças, aprova, volta para o Senado aprova e aí, enfim, vai para a sanção presidencial, né? Realmente é um caminho longo, né? Vamos ver aí, acompanhar os desdobramentos dessa proposta. Gente, agradecer demais a sua participação, a sua companhia no nosso podcast Papo de Redação desta terça-feira com os trabalhos técnicos de Fabiano Lopes, Rio Ferreira, John Hudson e Aduan Figueiredo. Agradecer demais a sua companhia aqui. Eu sou o Lucas Luquezzi, aproveito para convidar você a seguir as nossas redes sociais no Instagram, no Facebook, no X e no YouTube. Rádio Folha BV no Instagram, Folha FM 100.3 no Facebook e no YouTube. A minha rede social pessoal é lá no Instagram, @LucasLuquezzi, Luckeze, é o meu sobrenome para facilitar a sua busca e ficar por dentro aqui dos bastidores do Papo de Redação, trocar uma ideia com a gente. Muito obrigado, minha gente. Deus abençoe vocês e proteja. Até amanhã às 6 da tarde, se Deus quiser.